Este vídeo tem como objetivo falar a respeito da dissertação da prova 2 da matéria de Biologia Molecular. Destacamos que compreender os mecanismos moleculares subjacentes às diversas patologias é de extrema importância na nossa área profissional, afinal, todos os integrantes do grupo cursam farmácia, e a indústria farmacêutica apresenta avanço em diversas áreas tecnológicas com a ajuda da biologia molecular. Após pesquisas em plataformas de estudo e inteligências artificiais, elaboramos um resumo reunindo todo o conteúdo encontrado. A princípio, apresentamos como ocorre a expressão gênica e sua possibilidade de diferenciação celular, característica que a faz desempenhar diferença. Este vídeo tem como objetivo falar a respeito da dissertação da prova 2 da. Como farmacêutico, é crucial compreender os mecanismos moleculares subjacentes às diversas patologias, uma vez que isso orienta estratégias terapêuticas mais eficazes. O estresse oxidativo e a inflamação crônica são fatores interligados que desempenham um papel fundamental na fisiopatologia de várias doenças, incluindo doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios neurodegenerativos. Para explorar essa interconexão, focaremos na via NF-κB, fator nuclear KB, uma importante reguladora de respostas inflamatórias e de estresse oxidativo. Genes como TNF-alfa, IL-6 e NOS2, associados à resposta inflamatória e estresse oxidativo, são regulados pela via NF-κB. Metilação do promotor do gene TNF-alfa pode aumentar sua expressão em condições inflamatórias. Ativação da via NF-κB modula o transcripton, elevando a expressão de genes pró-inflamatórios. Produção de enzimas antioxidantes, P-ES, SOD, CAT, é influenciada, afetando o equilíbrio redox. Micro-RNAS, mir-146, um regulador negativo de NF-κB, está associado a doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, controlando a resposta inflamatória. NF-κB atua como regulador-chave na progressão do câncer, controlando a expressão de genes relacionados à proliferação celular, por exemplo, CMYC. Mutação no gene TP53 está relacionada à ativação anormal de NF-κB em cânceres. Técnicas avançadas de biologia molecular. Permite perfilamento abrangente do genoma, epigenoma, transcriptome e proteoma para identificar alterações específicas nas doenças. Exemplo, identificação de mutações no gene BRCA associadas ao câncer de mama. Ferramenta promissora para modular expressão gênica e corrigir mutações. Exemplo, CRISPR, Cas9 para corrigir mutações no gene APOE associadas à doença de Alzheimer. Desenvolvimento de terapias e biomarcadores. Exemplo, níveis elevados de MIR21 associados à ativação de NF-κB podem servir como biomarcador de inflamação crônica. Terapias direcionadas. Alvo, inibidores de NF-κB para modular inflamação em doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Exemplo, inibidores de TNF-alfa, adalimumab, para tratar doenças autoimunes. Desafios e perspectivas futuras. Complexidade molecular. Compreender as interações complexas entre estresse oxidativo, inflamação e genética em diferentes doenças é essencial. Abordagens terapêuticas integrativas. Explorar sinergias entre agentes anti-inflamatórios, antioxidantes e moduladores genéticos para terapias mais abrangentes. Em síntese, a compreensão detalhada dos aspectos moleculares das doenças fornece insights valiosos para a prática farmacêutica, permitindo o desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas, além da identificação de biomarcadores para diagnóstico precoce e monitoramento. A transcrição é um processo por meio do qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Nesse processo, uma cadeia de DNA é transcrita em uma molécula de RNA simples, que se torna complementar à cadeia de DNA. Para que isso ocorra, uma molécula de DNA terá suas duas cadeias afastadas, e nucleotídeos livres de RNA se ligarão a um dos filamentos.
Essa fita de RNA formada sob o controle da enzima RNA polimerase se destacará da fita molde de DNA e se deslocará para o citoplasma. Já as duas cadeias de DNA se ligarão novamente. Os oncogenes que levam ao câncer são genes relacionados com o aparecimento e crescimento de tumores, malignos ou benignos, e foram descobertos a partir de estudos feitos com retrovírus. Os tumores surgem quando os processos que controlam a divisão, localização e mortalidade da célula deixam de ocorrer adequadamente. Essa mudança envolve modificações genéticas que criam os oncogenes, os quais fazem com que as células cresçam e se comportem de maneira anormal. Os chamados proto-oncogenes, células que podem dar surgimento aos oncogenes, são genes que normalmente ajudam as células a crescer, mas que quando sofrem mutações podem ficar permanentemente ligados ou ativados, fazendo com que as células cresçam desordenadamente, dando origem ao câncer. O termo biomarcador refere-se a marcador biológico. Em 1990, Uca e colaboradores definiram os biomarcadores como alterações celulares, bioquímicas ou moleculares que são mensuráveis em meios biológicos como tecidos humanos, células ou fluidos. Na prática, um biomarcador inclui ferramentas e tecnologias que auxiliam no entendimento da predição, causa, diagnóstico, progressão, regressão ou desfecho clínico de um tratamento ou uma doença. O crescimento rápido das técnicas de biologia molecular tem expandido a aplicabilidade dos biomarcadores, permitindo abordagens específicas e dinâmicas das investigações clínicas para os diversos tipos de biomarcadores disponíveis. As forças intermoleculares, frequentemente chamadas de forças de Van der Waals em homenagem a Johannes Frederik van der Waals, têm impacto crucial na química. Elas influenciam propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição e transições de fase. Além disso, desempenham um papel essencial na solubilidade de substâncias em solventes e na estrutura de moléculas biológicas como DNA e proteínas. Van der Waals, em 1873, formulou uma equação que não só descreveu a atração entre partículas de gás, mas também corrigiu o efeito do volume das partículas em pressões elevadas no volume total do gás. Dentro de uma molécula existem as ligações intramoleculares, ligações covalentes, que mantêm unidos os átomos nesta molécula. Então as forças intramoleculares dentro da molécula precisam de mais energia para serem rompidas do que as forças intermoleculares entre moléculas, que mantêm as moléculas unidas. É importante observar que os estudos das forças intermoleculares atem-se somente a substâncias covalentes, sem incluir ligações iônicas ou metálicas. Interações dipolo-dipolo. A interação intermolecular dipolo-dipolo pode ser chamada também de dipolo permanente ou dipolar. Este tipo de interação ocorre em polares. É menos intensa que as pontes de hidrogênio que veremos a seguir. Quando a molécula é polar, há de um lado um átomo mais eletropositivo e do outro, um átomo mais eletronegativo. Esta interação se estabelece de modo que a extremidade negativa do dipolo de uma molécula se oriente na direção da extremidade positiva do dipolo de outra molécula. Exemplo, HCl, HBr, Hi. Dipolo induzido. A interação cipolo induzido é a interação mais fraca de todas e ocorre em moléculas apolares. Neste caso, não há atração elétrica entre as moléculas envolvidas. Deveriam permanecer sempre isolados e é o que realmente acontece porque, em temperatura ambiente, estão no estado gasoso. São cerca de 10 vezes mais fracas que as ligações dipolo-dipolo. A molécula, mesmo sendo apolar, possui muitos elétrons, que se movimentam rapidamente. Pode acontecer, em um dado momento, de uma molécula estar com mais elétrons de um lado do que do outro. A biologia molecular nos ajuda a compreender melhor a relação do material genético com os fenômenos biológicos nos seres vivos, e os estudos apresentados são essenciais para o entendimento dessa área da biologia. O nosso grupo reuniu e apresentou um material didático a fim de ressaltar o nosso comprometimento com essa matéria de grande importância na grade curricular.